Essa apresentação tratará do processo de cicatrização de feridas, abordando as fases de sobreposição que ocorrem dias, semanas e meses após a lesão tecidual. As fases são hemostasia, inflamação, proliferação e maturação. A hemostasia normalmente é considerada um componente da fase inflamatória. Primeiramente, falaremos um pouco de hemostasia. A hemostasia é uma tentativa do corpo em coibir rapidamente a hemorragia, sem a interrupção do fluxo sanguíneo normal. A constrição do vaso sanguíneo, a agregação plaquetária com reforço de redes de fibrina. E os processos que previnem hemorragia foram mostrados em vídeo anterior. Neste vídeo será visto um exemplo de cicatrização após lesão na pele, sendo que o processo de cicatrização de feridas depende de fatores como agente agressor, profundidade, tamanho, tipo, localização, presença de infecção, estado de saúde e idade da pessoa. Por exemplo, quando o tecido é submetido a um corte, depois da hemorragia cessar, um coágulo é formado. O começo da fase inflamatória é marcado pela migração de células sanguíneas para o sítio da lesão. Durante os primeiros dias após a lesão, o organismo tenta limpar o local da ferida de bactérias e células mortas, entre outros tipos de detritos presentes na ferida. Células sanguíneas secretam neutrófilos para migrarem da corrente sanguínea para o sítio da lesão. Essas células começam a fagocitar os contaminantes. Essa migração dos leucócitos para a ferida ocorre pelos capilares. Capilares são vasos finos que conectam pequenas artérias a pequenas veias. O sangue passa pelas arteríolas, atravessa os capilares e sai pelas vênulas. Oxigênios e nutrientes são entregues ao tecido, o dióxido de carbono e os outros resíduos são levados embora do tecido. A migração de leucócitos é possível pela dilatação e aumento de permeabilidade desses capilares. Depois dos capilares se dilatarem, leucócitos circulantes são capazes de sair da corrente sanguínea e migrar para a ferida. Essa vasodilatação é tradicionalmente associada à inflamação. O aumento de permeabilidade do vaso permite o plasma sanguíneo de vazar para os tecidos adjacentes, tornando o tecido inchado. O aumento da área da superfície e a vasodilatação resulta na maior visibilidade da cor vermelha dos capilares, dando a aparência avermelhada em torno da ferida. O aumento da superfície também resulta em transferência de calor em volta do tecido, tornando a ferida quente ao toque. Depois de alguns dias, os neutrófilos começam a morrer e, ao mesmo tempo, um outro tipo de célula sanguínea, chamada monócito, migra para o sítio da lesão para continuar o processo de limpeza da ferida. Os monócitos, quando migram para os tecidos, se diferenciam em macrófagos, que fagocitam bactérias e detritos presentes na ferida, além de fagocitarem neutrófilos mortos para dar continuidade ao processo de cicatrização da ferida. Os macrófagos têm um papel fundamental na próxima fase da cicatrização da ferida. Muitos mediadores químicos liberados pelos macrófagos atraem e estimulam outros tipos celulares e desempenham suas funções. Dentro de alguns dias após a lesão, a próxima fase da cicatrização de ferida ameaça essa fase chamada de proliferação. Durante essa fase, a ferida é gradualmente invadida por um tecido chamado tecido de granulação. Esse tipo de tecido tem uma textura específica, é de cor vermelha e semelhante a um bife de carne. As células do tecido de granulação secretam substâncias que vão degradar o coágulo existente. Uma importante célula desse tecido de granulação é o fibroblasto.
Os fibroblastos produzem material fibroso, flexível, chamado colágeno, que confere força e resistente para a ferida. Os capilares também fazem parte do tecido de granulação. Os capilares trazem nutrientes e oxigênio para as células envolvidas nessa fase e ainda ajudam a absorver e levar embora detritos produzidos assim como materiais celulares degradados durante o processo de cicatrização. Como o tecido de granulação, um ambiente favorável na ferida é o suprimento de oxigênio. Células da camada superior da pele de epiderme começam a migrar pelas margens da ferida. Entretanto, em contato umas com as outras, dando à ferida uma cobertura protetora. Também durante essa fase, o tecido da ferida vai gradualmente se contraindo. Um significante número de fibroblastos se transforma em células contráteis, fibroblastos, cuja função é parecida com as das células musculares. Essas células aproximam bordas das feridas. Outros colágenos dentro da ferida são modificados em novas fibras de colágeno que podem ser depositadas. A fase final da cicatrização de feridas pode levar até 2 anos. Essa fase é chamada de maturação ou fase de remodelação. Muitas semanas após o início da lesão, a fase de maturação termina e a fase de maturação começa. Células dos capilares que não são mais necessárias começam a se desprender. Durante essa fase, o reparo feito durante a fase de perfuração se torna ainda mais forte. O colágeno inicial é submetido por um diferente tipo de colágeno mais forte e a ferida continua a ser contraída. No final da fase da maturação, a ferida está selada por um tecido cicatricial rico em colágeno. Resumindo, nós vimos as fases de cicatrização de ferida, como a ferida é limpa durante a fase de inflamação, como é formado o tecido de granulação e a cobertura da ferida pela epitelialização durante a fase de proliferação, como a ferida é permanentemente selada e cicatrizada na fase de maturação. Esse é o trabalho de Cláudia Paixão, Marli, Bárbara Bianca, Camila Góes, Jéssica Cristina, Jennifer Roberta, Maria Sandra, Rose Emanuele e Tayane. Obrigada e bom dia a todos.